Tá gravando, hein? Oi, Gabriel, bom dia, tudo bem? Agora vocês me escutam. Bom dia. Sim, bom dia. Bom Olá, dia. bom dia. Sinto pelo atraso, tá? Eu estava terminando um atendimento aqui. Não, imagina, pode ficar tranquilo. Muito obrigada, primeiramente, pela disponibilidade, tá bom? Em ajudar a gente nesse trabalho. A gente aqui está aqui, a gente está iniciando a graduação em psicologia na FMU com a prof. Sandra. Aí ela passou essa APS para a gente, essa atividade, para a gente fazer uma breve entrevista, né, com um profissional do esporte. Ela passou o contato. A Bia que entrou em contato com você, mas a gente vai conduzir aqui a entrevista, tá bom? Ok. Posteriormente, via e-mail, a gente vai encaminhar um termo de consentimento, lembrando que a entrevista meramente é só para fins acadêmicos mesmo, tá bom? Para apoiar a gente nesse trabalho. A gente vai mandar para você via e-mail, a gente vai identificar aqui a melhor forma para você poder assinar, porque foi uma exigência da professora, tá? Aí também compartilhar com ela o seu contato. É ela que passou o contato do senhor, né? Então, provavelmente, talvez ela pergunte depois como que foi Ela a já tinha entrado, entrevista. ela já tinha entrado em contato comigo, perguntando se poderia vocês entrarem em contato. Eu disse que tudo bem, então. Perfeito, então. Antes de começar, a Paty ela vai conduzir com você a entrevista, mas eu só vou perguntar qual foi a universidade, se você pode responder, qual foi a universidade que você se graduou e a data? Eu tenho duas graduações, né? Em psicologia, eu fiz a minha graduação na PUC de São Paulo, me formei em 2004. Certo. Mas a minha primeira graduação é em educação física, na verdade em esporte, mas educação física hoje em dia é mais fácil de falar. E foi na Escola de Educação Física da USP. Eu me formei em 2003. Ok. Qual foi a data de início das atividades como psicólogo? Eu comecei, bom, eu tive um período de estágio no ano 2002, mas efetivamente como psicólogo em 2006. Perfeito, então, muito obrigada. Aí a Paty ela vai conduzir as perguntas, tá bom? Aí, se a gente sentir a necessidade, a gente também pode questionar algo para você, É tá? claro. Muito obrigada. Nada. Oi, Gabriel. Pode ser. Bem, vamos lá. Gabriel, então, acho que a Stephanie já deu uma introdução aí, né? E aproveitando o gancho que ela te perguntou sobre a sua formação, Uhum. como foi o seu ingresso no mercado de trabalho, assim, nessa área da psicologia do esporte? Sim. Bom, o meu, assim, não quero dizer que o meu caso é especial, mas eu tenho algumas particularidades com o fato de que eu vou para a psicologia por conta do esporte, né? Minha primeira formação é em educação física, e aí, durante a formação, percebo que nesse universo da atividade física, de modo geral, da prática esportiva, existe um campo de atuação, um campo de pesquisa chamado psicologia do esporte, e decido me tornar um psicólogo na área. E aí faço a minha graduação, finalizo a minha formação também em educação física, o que acabou criando, e aí tinha um certo histórico também já na área esportiva, então eu tinha uma rede de relacionamentos dentro do esporte, de profissionais da área, e foi assim que eu ingressei no meio, por meio de um convite de um colega meu, eram dois colegas que trabalhavam na gestão, né, porque você faz educação física, você pode trabalhar em várias áreas dentro da área esportiva, né, não só na parte técnica. Então, eu tenho dois colegas que migraram para essa área de gestão esportiva, um era diretor, o outro era gerente de um time de futebol aqui da Grande São Paulo, e estavam precisando de um psicólogo e me contrataram. Me contataram, depois me contrataram. Né? Boa parte dos profissionais que eu conheço hoje, dos profissionais da psicologia do esporte, ingressam também em razão. Hoje em dia existem já processos seletivos e tudo mais, mas de maneira costumeira costuma ser mais fácil pela rede de relacionamento que você consegue. No meu caso foi porque eu fiz a faculdade e tal, mas para a maioria é em razão de cursos de especialização, cursos de extensão, ou seja, é importante para o profissional, para a profissional, poder se envolver em formações suplementares
Ademais, a da psicologia, então a pessoa se forma em psicologia, aí ela vai fazer uma especialização em psicologia do esporte, vai fazer um curso de extensão em psicologia do esporte, e aí nisso ela vai criando relacionamentos, isso se ela não tiver um histórico já na área esportiva. Então, conheço tenho colegas também que são da psicologia, mas vieram da prática esportiva, foram atletas, e têm algum conhecimento de gente na área, e isso também garante acesso. Sim. Né? Mas, Só para entender aqui, desculpa te interromper um pouquinho, eu vi que, como a sua primeira formação foi em 2003 e a outra em 2004, foi uma pós-graduação, a psicologia, ou não? Foi de eu fato. fiz duas graduações ao mesmo tempo. E tem que ser ou não? Ela para a gente ingressar, por exemplo, na psicologia do esporte, assim, para eu atuar. Não. Você atuar com psicologia do esporte, basta você ser psicólogo. Ok. Basta você ser psicólogo e aí fazer, eventualmente, uma especialização, um curso de aperfeiçoamento, né, participar dos congressos e ir se capacitando nessa direção. Essa minha história, por isso que eu falei, ela é particular nesse sentido. Não precisa você fazer educação física para ser psicologia e educação física para ser psicólogo. Esse foi o meu caso. Né? Entendi. E hoje, no seu dia a dia, você atua com outros profissionais? Ou como que é a sua rotina? Como que é o seu dia a dia? Faz há 5 anos que eu não atuo mais na psicologia do esporte do dia a dia. Tá. 5 anos eu trabalho, eu brinco que eu saí da categoria de base do futebol para trabalhar na categoria de base da psicologia do esporte. Hoje em dia eu ajudo a coordenar uma liga acadêmica de psicologia do esporte no Instituto de Psicologia lá da USP. E aí eu também tenho um grupo de supervisão de profissionais que atuam na área, né, e faço algumas consultorias e mentorias com profissionais em outros clubes, né? Então, eu saio do dia a dia para trabalhar mais nessa área de ser um supervisor, de ser um mentor de alguns profissionais que estão, né? Então, mas o dia a dia de um profissional de psicologia do esporte envolve participar do dia a dia daquilo que está acontecendo ali dentro. Então, é participar dos treinos, participar dos jogos, né? Participar de estar lá para observar, para estar junto, os treinos, os jogos, né? E aí os treinamentos de academia, a parte de reabilitação, departamento médico, é fundamental que ele tenha momentos em que ele possa se reunir com a equipe, que ele possa ter espaço para atender individualmente os atletas, mas não no sentido clínico, mas que ele tenha espaço para poder conversar e ter algum tipo de aprofundamento, né, na vida de cada um daqueles atletas. Então, ele precisa participar do dia a dia do clube. A gente sai, então, um pouco total desse padrão, entre aspas, de consultório. Isso. O modelo, ele não é um modelo clínico, ele é um modelo institucional, é um psicólogo que transita pelos diferentes espaços de uma instituição. Né? Entendi. Ele vai ter os momentos só com o time, ele vai ter os momentos só com os atletas, mas ele tem que transitar. Ele está conversando com todo mundo, do gestor ao porteiro, do presidente ao porteiro. Tá. E assim, as pessoas vão, por exemplo, como a gente sai desse padrão, né, então, de consultório, como que as pessoas, como que funciona essa chegada das pessoas até o psicólogo? Vocês têm algum canal? As pessoas vão até vocês voluntariamente? Ou não? Nesse meio de caminho, como vocês vão percorrendo, né? Todos os ambientes? Elas podem ir voluntariamente, mas acho que idealmente cabe ao profissional ou à profissional encontrar maneiras de dizer a que ela veio. Então, assim, dificilmente alguém vai te procurar se você não tiver criado o caminho para que ela te encontre. Então, esse caminho ele é criado, ele é construído, né, ele é pavimentado com informação. Então, assim, eu sempre oriento o pessoal que faz supervisão comigo, às vezes muda de clube, vai para um clube, eu estou até lidando com uma situação de um clube que tem um departamento de psicologia já bem instaurado e tal, mas existe muita ainda dúvida em relação ao que eles fazem.
Então, assim, eu tenho que ser claro, assim, ó, eu sou psicólogo, eu faço assim, e faço isso, faço aquilo outro, né? E o relacionamento do dia a dia vai criando essa possibilidade. Então, tem todo o movimento da pessoa vir procurar o psicólogo, isso é um modelo clínico também, eu estou no meu consultório e as pessoas vão lá me procurar, mas tem um modelo ativo também, de alguma coisa que eu observo, que de repente vale a pena ir lá e conversar com aquele atleta, ou com aquele técnico, ou com o próprio médico, sei lá. E também, quando isso vem de maneira indireta. Então, o coordenador técnico, o treinador, fala assim, ó, estou percebendo alguma coisa nesse atleta aqui, nessa atleta, você poderia ir lá bater um papo? Ou o fisioterapeuta está lá tratando de um atleta que estava lesionado e vem conversa com você. Então, assim, pode vir de qualquer lado essa busca. Ela pode ser uma procurativa da minha parte, eu percebi que tem alguma coisa ali, eu posso ir lá. Alguém me disse que talvez valha a pena eu dar uma olhada. Muitas vezes roupeiro, massagista, que são esses caras que trabalham com o cuidado do time, né? O roupeiro cuida do equipamento, do uniforme e tal, e o massagista ali cuidando, garantindo que eles estejam hidratados, bem cuidados. Muitas vezes é o roupeiro e o massagista que vem colar em mim e fala assim, olha, Gabriel, dá uma olhada nesse cara aqui, alguma coisa não está muito direito com ele. E aí eu vou lá conversar, então. A gente brinca muito, assim, no universo, eu falo assim, que no universo feminino, quando a gente vai fazer uma unha, acaba que a manicure é meio que nossa psicóloga, né? A gente escuta muita coisa. Exatamente. E aí, então, isso faz Isso total acontece sentido. bastante. A gente até brinca, né, que o departamento médico, que é onde eles vão se cuidar e tal, é um salão de beleza, que é onde rolam as fofocas, onde rolam as coisas. E aí cabe o desprendimento do psicólogo de entender que não é para todo mundo que o atleta vai se sentir à vontade, né? Desculpa, gente. Tudo bem. Não é para todo mundo que ele vai se, às vezes ele vai se sentir mais à vontade de falar alguma coisa para o fisioterapeuta e não para o psicólogo. Só que aí é importante que tenham essa relação para que o fisioterapeuta venha conversar e avisar, e aí o psicólogo acessa o atleta ou a atleta. Entendi. E, Gabriel, se você puder, fala um pouquinho para a gente sobre, assim, dentro disso, quais são os maiores, assim, quais os maiores desafios, assim, que você encontra, né, dentro da psicologia do esporte, quais os benefícios, assim, dessa... Benefício acho difícil, então eu vou tentar aqui responder, mas Tá. os desafios é a desinformação, Uhum. é exatamente disso, por isso que eu insisto bastante. Assim, os profissionais, assim, é uma área que é curioso isso, a psicologia do esporte ela tem mais de 130 anos de existência. Ela é quase tão antiga quanto a própria psicologia. Uhum. Então, logo o Wundt funda lá o laboratório em Leipzig, você começa já a ter alguns estudos voltados à atividade física e à prática esportiva, em Olimpíadas e tudo mais, que fazem essa conexão da psicologia do esporte. No entanto, ela está sendo tratada como uma novidade. Uhum. No próprio Brasil, ela existe desde a década de 50. Né? Você tem trabalhos desde a década de 30, na verdade. Você tem trabalhos em psicologia do esporte no Brasil. Né? Você tem a presença de psicólogos no esporte. Nas primeiras 2 Copas do Mundo que o Brasil ganhou, tinha psicólogo. Uhum. Né? E mesmo assim, está o tempo todo sendo tratado como novidade. Né? Mas aí a gente não está aqui para lutar contra a realidade. A realidade é que o esporte vem tratando a psicologia como novidade. Né? O esporte olímpico está bem mais sofisticado já do que Uhum. o futebol. E embora o futebol também já tenha bastante espaço para atuação. O esporte olímpico. Por que você acha que é tratado como novidade ainda? Porque tem muita desinformação. Então, histórico de desidratação da psicologia. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. As 2 primeiras Copas do Mundo que o Brasil ganhou, em 58 e 62, tinha um profissional da psicologia envolvido. Já na Copa seguinte, 66, a seleção brasileira já estava sob domínio dos militares, que já haviam dado um golpe em 64. Uhum. E no discurso militar, a psicologia é uma coisa para fracos, é uma coisa para quem tem problemas, é uma coisa que não pode ter, o cara tem que ser homem e acabou. E aí homem não tem problema, o homem resolve sozinho seus problemas e tal. Todo um discurso em torno disso.
E aí, a partir daí, você não tem mais o lugar da psicologia no campo do futebol, por exemplo, e outros esportes acabam acompanhando essa coisa, vai escapando. Todo um trabalho, desde a final da década de 80, 90, principalmente, a virada do ano, virada do século. O movimento principal aqui que a gente está falando é de 25, 26 anos atrás, para restituir esse lugar. Você Seria... falou desculpa, você falou da visibilidade, né, da psicologia do esporte. Ontem eu estava conversando com meu esposo sobre, e ele é corintiano roxo, infelizmente, e ele falou sobre o quanto o Yuri Alberto, é um jogador do Corinthians, ele enaltece a Anaí, que é a doutora Anaí, é uma psicóloga do esporte do clube, não sei se você conhece, do trabalho que ela fez com ele. Eu não vi a matéria inteira ainda, tal, mas eu acho que também, linkando aí com o que você falou, ele não tem muita visibilidade, a falta de informação. Acho que se outros atletas como o Yuri fizessem essa visibilidade da pessoa, do psicólogo ali que está fazendo o trabalho junto com eles, talvez fosse enxergado de forma diferente. Recentemente também eu vi um documentário da Simone Biles, acho que é incrível, nossa, e teve uma Olimpíada que ela desistiu, não vou lembrar agora o ano, mas ela desistiu e ela retomou, tem um documentário na Netflix, então assim, e todo mundo ficou, quando ela entrou, todo mundo ficou, nossa, será que ela vai desistir? Que ela pensou que tem coisa que só a Simone sabe fazer. Então assim, eu acho, e como você falou, acho que nas Olimpíadas, enfim, é algo mais forte, o psicólogo do esporte. No documentário fala muito sobre isso, diferente no futebol. Eu só vi realmente só esse documentário do Yuri Alberto, não tinha visto mais nada. Eu também não sabia que tinha. Então, mas isso, assim, você tem lá o Richarlison, que é da seleção, já falou sobre terapia, sim, você tem vários, o Fluminense tem uma psicóloga muito boa, que é a Emily, foi muito exaltada e enaltecida quando eles ganharam a Libertadores. Então, assim, existem movimentos. Quando eu falo que é novidade, eu estou me pautando por 10 anos trabalhando com a formação de treinadores no Brasil, e que para cada curso que eu dava, eu tinha que ler os trabalhos que eles escreviam, e todos eles escreviam, a psicologia do esporte é uma novidade, né? Então, assim, ainda é tratado como algo que está encontrando, buscando o seu lugar dentro do campo esportivo. E você luta com muito dessa resistência que diz respeito a esse histórico, né? O que acontece é, no discurso geral, a nossa profissão vem ganhando espaço no discurso geral da sociedade há algum tempo, porque a sociedade vem sofrendo mais. Então, a conversa sobre psicologia, vá buscar terapia, está muito mais presente no discurso, no debate público hoje em dia, do que esteve quando eu entrei na faculdade há 25 anos atrás. E é inevitável que isso vá chegando no esporte, felizmente. No caso das Olimpíadas, o que aconteceu foi teve uma pandemia no meio do caminho, né? E aí você já tinha alguma coisa vindo desde da Olimpíada aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, mas basicamente na pandemia foi uma das grandes influenciadoras em relação a isso foi a própria Simone Biles, que abandonou aquela Olimpíada que era para ser em 2020, foi em 21, foi a de Tóquio, por conta de questões relacionadas à saúde mental. E aí, desde então, o discurso a respeito disso, então, essa última que teve agora em Paris, o Brasil ganhou várias medalhas e várias vezes as minhas colegas, né, os meus colegas que trabalham lá no COB foram enaltecidos e eu fico muito contente. Então, tá avançando. Mesmo no caso do futebol, isso tem avançado. Boa parte dos 20 clubes de Série A e muitos do clube de Série B já tem psicólogos atuando na base, pelo menos. Nem todos têm na equipe principal. Na equipe principal você tem, vamos lá, o Atlético Mineiro tem, o Bahia tem, o São Paulo tem, o Corinthians tem, qual outro? O Sport O não tem, Palmeiras tem, né? O Palmeiras tem que ter. o Palmeiras tem a Gisele, tem a Gi, teria que ver aqui, mas não são muitos, assim, metade, no máximo metade só que tem, né? Mas na base todos têm, que já é um avanço. Já é um avanço. É estranho, né? Não ter na base e não ter no clube principal.
vamos junto lá conversar com os caras para entender por quê. Mas eu acho que, por exemplo, honestamente falando, para mim também, eu acho que esse lance da desinformação é a chave dessa questão, né? Porque, de fato, porque para mim a psicologia do esporte era algo que era muito vago, muito distante, e aí, vê, a gente tem interesse no curso, a gente se matricula no curso, a gente quer entrar para a área da psicologia, é a área da nossa graduação, da nossa formação, mas ainda assim falta informações, por exemplo, tem um dos temas do trabalho, Gabriel, por exemplo, psicologia jurídica, e aí eu falo assim, gente, e aí, essa psicologia aí, são coisas assim que a gente vai descobrindo. E isso, para nós que temos interesse na área, que estamos. Eu imagino que para muitas outras pessoas, essa desinformação é o que pesa mesmo, né? Realmente. E assim, hoje, por exemplo, o que você diria, ou qual conselho você daria para as pessoas que querem ingressar nessa área da psicologia do esporte? Qual caminho buscar, enfim. Bom, conselho não sei, né? É difícil o conselho, assim, mas assim, a minha opinião o esporte é legal, mas psicologia vem primeiro. É uma psicologia do esporte. Tá. O que mais me deixa constrangido é ver um psicólogo do esporte que não entende de psicologia. Ele está lá e tem de esporte, o Tati Bitati, da ansiedade pré-competitiva e o Caramba 4, que tem trânsito dentro da área esportiva, mas você vai falar de psicologia para ele já dá uma rateada. Então, a psicologia ela é preponderante. Então, assim, você tem interesse na área, beleza, você pode até fazer cursos, e tem cursos online hoje em dia e tal, que é o que eu sugeriria para quem está a fim de trabalhar com isso e não tem trânsito dentro do esporte, né? Vai fazer curso de aperfeiçoamento, tem o curso do SEDES, que, né, eu sou professor, então falo bem, né, mas tem outros também, alguns online e tal. Tem uma galera no Rio que faz um curso bem bom também, Corpo em Ação, Corpo em Movimento, não lembro agora. Mas, assim, é uma galera legal. No Rio de Janeiro tem um grupo de psicologia do esporte muito forte, muito competente, muito dedicado e produz muito conhecimento legal. Em São Paulo é um pouco mais fragmentado, mas também tem grupos interessantes, né? Então, participar de grupos de estudo, coisas nesse sentido, mas sem perder de vista que a psicologia é preponderante. Ter com profundidade sobre psicologia, entender, inevitavelmente você vai escolher por uma abordagem, né? Então, assim, a psicologia do esporte ela não é uma abordagem por si só. A psicologia do esporte é uma área da psicologia aplicada, que tem a ver com isso, né, jurídico e tal. Sim. Você tem psicólogos jurídicos que são grandes psicanalistas, tem psicólogos jurídicos que são grandes comportamentalistas, digamos assim, grandes behavioristas, né? Você tem pessoal da psicologia jurídica que é sócio-histórico, que é humanista, e isso é uma área da ciência aplicada, né? Uma área da psicologia aplicada. A psicologia é igual. Então, eu sou psicanalista, por exemplo, eu tenho grandes colegas que são behavioristas, né? Eu tenho outros que são fenomenólogos, eu tenho outros que são humanistas. Uma grande colega minha lá na CBF, eu dei aula na CBF há 10 anos, ainda dou, vez ou outra, mas a pessoa que está lá mais coordenando os cursos no meu lugar é uma grande humanista, né? Eu oriento um grupo dou uma consultoria para um grupo de uma clube do interior, em que são fenomenólogas incríveis. Assim. Então, é uma área da ciência aplicada, uma área da psicologia aplicada, não é uma abordagem por si só. Então, assim, você vai escolher eventualmente a sua abordagem, conheça bem a sua abordagem, se aprofunde nela. Entendi. Ó, gente, para mim aqui ficou bem claro, eu não sei, eu acho que a gente fechou assim com as informações que a gente precisava. Eu não sei se a galera aqui tem alguma dúvida ou quer complementar, perguntar mais alguma coisa. Eu acho que das perguntas, acho que só ficou faltando, não sei se ele respondeu, como ele iniciou no mercado de trabalho. Você chegou a falar, Gabriel? Falou? Ah, então temos. Vocês acham que faltou alguma coisa? Para mim também. Para mim tá também. tudo bem.
Bom, Gabriel, eu tenho uma dúvida, e aí é uma dúvida porque eu gosto muito de basquete, é um esporte que eu desde pequena tenho na vida, e eu vejo a questão da pressão, a questão das construções dos atletas, né, que é muito forte. E aí eu queria entender, assim, na sua visão, como que o psicólogo, né, do esporte auxilia eles nessa questão, né, porque eu vejo que é um esporte de muita pressão e muita contusão ao mesmo tempo, né, eu acredito que um pouco menos do que o futebol, de algumas outras categorias de esporte, né, não sei, eu acho que é um esporte que eu acompanho mais. E em qual cenário, em qual sentido, assim, o psicólogo do esporte pode entrar? Porque eu acredito que tenha tanto uma pressão ali, a gente está falando de uma liga, né, e eu falo mais pela NBA, não pela NBB, né, porque a NBB eu acompanho, mas a gente tem uma questão aí de infraestrutura totalmente diferente, né, do Brasil com os Estados Unidos, né, o esporte lá está bem mais, tem essa visibilidade. E aí, como você, como psicólogo do esporte, vê assim esse cenário de contusões? Pode ser num geral, né? Que eu assisto mais esse ramo de esporte. Existe uma correlação positiva entre pressão, né, ou seja, percepção subjetiva de pressão e Sim, incidência de lesão. Existe um estudo, por exemplo, que fala sobre estilo de liderança e incidência de lesão. Então, quanto mais autoritário é o estilo de liderança do técnico, e tal, maior tem de ser a probabilidade de lesão daquela equipe. Então, isso está posto, né? Então, existe uma relação. Agora, depende de uma série de coisas. A incidência de lesão também depende da estrutura de preparação física, sim, né? Depende da qualidade do ambiente de jogo, de treino. Então, tem várias coisas que perpassam, que vão além do aspecto psicológico, né? A gente acaba tentando reduzir tudo à psicologia. Tudo é psicológico, né? Nem tudo é. Então, isso está posto. Existe essa relação, no entanto, nem tudo é, né? Como agir? Eu acho que tem algumas maneiras. Uma delas é no âmbito mais institucional, então, assim, é tentar fazer um mapeamento daqui, por exemplo, pensando num clube em específico, ou mesmo uma equipe em específico, o que está produzindo esse lugar de pressão? Assim, qual que é a percepção de pressão? Por que existe a pressão? É pressão pelo quê? Pelo resultado? Pressão na física tem a ver com peso e área de contato. Não sei se vocês sim, lembram disso. Então, se eu ponho, por exemplo, todo o peso do destino do clube no placar, eu estou realmente exercendo uma pressão muito grande sobre algo que eu, inclusive, tenho pouco controle. Se eu puser pressão, por exemplo, na capacidade do time jogar, na identidade do time, no cumprimento de ações táticas, no refino técnico, aí eu estou colocando a pressão em vários lugares importantes, todos eles eu tenho mais controle. Eu não tenho controle sobre o placar, porque tem um adversário. Eu sim, tenho controle sobre o meu desempenho. Então, essa conversa ela precisa se dar no nível da gestão, no nível do técnico. É o psicólogo assessorando a comissão técnica, o psicólogo assessorando a direção em pensar, tá bom, você quer exercer pressão? Não tem problema. Né? Quem se dispõe a ser um profissional da psicologia e trabalhar com esporte competitivo, ele tem que estar se dispondo também a trabalhar com pressão. sim, com certeza. Só que a questão é, onde que eu estou aplicando essa pressão? Eu estou aplicando essa pressão de maneira inteligente ou não? Sim, Certo? entendi. Então, como é E, que eu crio o clima psicológico adequado? Então, assim, e aí tem essa questão de trabalhar com o âmbito mais do sistema. Então, o psicólogo atuando no sistema esportivo ali daquele time, daquele clube. Quando a gente vai para o atleta, que é onde a maioria fica pensando, como é que eu faço para que o atleta não sinta tanto a pressão, não sei o que e tal, tem várias maneiras. Ajudar o atleta a entender como que ele recebe aquela pressão, como que ele interpreta, como é que ele assimila, né, como é que ele reage àquela pressão. Essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é, ao invés de ajudar o atleta, ou de ficar tentando convencer o atleta a não sentir a pressão, porque tem pressão, já entrou no ginásio, tem, sabe? Como é que já, eu trabalhei 10 anos no São Paulo, né? Como é que você vai no São Paulo na base? Como é que você vai falar pro garoto que vai entrar no Morumbi lotado, pegando fogo, que aqui não tem pressão, né? Não.
Então, ao invés de trabalhar para que ele não sinta a pressão, é como é que a gente trabalha para que ele goste da pressão, para que ele Se motiva aquilo. subverta aquilo, né? Aquela ideia de que a pressão como algo que é opressor, repressor, para ser algo que impulsiona ele, dá animação para ele, ou que dê motivo para ele, né? Então, assim, como que ele interpreta isso? Como que ele recebe? Como ele percebe? E para isso tem que manjar de psicologia. Sim, tem que mais. E mais uma pergunta, se não for tomar seu tempo. Em relação à questão, assim, do que você percebe da maioria dos atletas, você sente que os atletas, eles sentem em um determinado momento da vida profissional deles uma certa frustração? Porque às vezes nem todos, né, conseguem seguir uma carreira, né, positiva, ter uma linha tênue, somos seres humanos, né, então, se você sente essa questão, assim, da maioria dos atletas, ou se varia isso, varia muito? Eu acho que varia, assim, um tanto. A, 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 uma coisa saudável para o atleta é ressignificar a sua trajetória, a sua carreira esportiva, né? Essa ideia de que a sensação de realização era só virá com fama e fortuna, isso é uma coisa que quem está de fora, muitas vezes, que coloca no Sim, atleta, a imprensa coloca muito. Boa parte dos atletas, quando amadurecidos, conseguem ou tendem a ressignificar a sua carreira esportiva, né, de uma maneira bastante positiva e vão tocar a vida, né? Muitas vezes o problema recai sobre aquele que teve êxito. O cara conseguiu juntar uma grana, o cara conseguiu ter, ele conseguiu realizar os sonhos de fama e fortuna, e quando tudo aquilo acaba, ele não dá conta de uma vida normal. sim, O cara que teve uma vida esportiva mais ou menos, digamos assim, para quem vê de fora, como é o seu caso, acha frustrante, ou frustrante, né? O cara só jogou em time pequeno no interior de Santa Catarina e, sabe, não, mas aí termina a vida dele, pagou as contas, criou os filhos, tá lá com seus 30 e 30, tá lá e vai fazer outra coisa da vida. Vai abrir uma oficina, vai abrir uma loja, um hotelzinho, uma pousada, vai virar treinador, vai virar gestor esportivo, vai fazer alguma coisa, outra coisa da vida, tendo o entendimento. Ele assimilou aquela experiência. Isso é o que mais costuma acontecer, na verdade. O cara legal. tá. Eu acho que temos, gente. Obrigada, viu, Gabriel, por ter respondido todas as questões. Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, só uma coisa que me surgiu aqui no meio do caminho, tá? Desculpa, já tinha finalizado, mas só para eu entender aqui, Gabriel, eu entendi, a gente entende, né, que a psicologia, então, é algo individual, você vai ter essa questão do atleta, de tratar ele individualmente, mas existe alguma ação que o psicólogo ali, daquela Então, equipe, passa para a equipe no todo, ou é não? claro, mas não é individual. Eu não disse que a psicologia do esporte é individual. Não, não, assim, a psicologia em si, né? Então, eu vou tratar individualmente aquela pessoa. Mas, Patrícia, mesmo a psicologia em si, Tá. essa que você está falando é a psicologia clínica. E Uhum. mesmo a psicologia clínica, que vocês estão no primeiro ano, né? Estão começando Sim. muito para Primeiro aprender começa. sobre psicologia. A psicologia clínica, mesmo ela, tem várias modalidades que são coletivas, são em grupo. Então, Tá. análise em grupo, terapia em grupo, por exemplo. Uhum. É menos tradicional, menos conhecida no Brasil. Mas na Europa, por exemplo, na Alemanha, no próprio Estados Unidos, é super comum você ter Uhum. psicologia de grupos, né? Tá. Então, assim, a psicologia do esporte ela não é individual nesse sentido. Ela Uhum. pode atuar individualmente, mas quando ela atua individualmente, ela não é clínica. Eu não posso me comprometer a ser o analista de um atleta que eu também atendo como atleta de uma equipe. Uhum. E esse cara, de repente, desenvolve uma condição, né? Um comprometimento psíquico, um sofrimento psíquico que requer um processo psicoterapêutico, eu tenho que indicá-lo, recomendá-lo para um colega meu. Uhum. Eu não posso ser o psicoterapeuta e o psicólogo do esporte daquele mesmo atleta. Uhum. Tá. Confundem os papéis. Entende? Eu não posso me comprometer a todo dia, toda hora. Eu posso fazer isso por algum período de tempo. Então, assim, ó, nessas próximas 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, você toda terça-feira
2 da tarde, virar aqui na minha sala, a gente vai bater um papo, beleza? Beleza. Uhum. Mas é um pacote fechado. Existem psicólogos de esporte clínicos. Essa é uma outra coisa. Entendi. É clínico, ele tem uma clínica focada em atleta. Uhum. Esse é um cara que eu sou lá psicólogo no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, onde é que for, tem uma demanda específica, eu posso falar assim, ó, Maurício, esse colega meu, Maurício, atende esse rapaz aqui para nós, por favor. Entendeu? Entendi. No caso hoje, a minha clínica não é, eu sou clínico hoje em dia. Uhum. Minha clínica não é exclusiva de atleta. Pelo É. contrário, alguns poucos atletas só. Mas muita gente me recomenda atleta. Entendi. O trabalho, se eu estou lá no dia a dia, eu não posso me comprometer em ser clínico do cara. No entanto, quando eu estou lá no dia a dia, eu, por exemplo, lá no São Paulo, eu trabalhava com 4 categorias. Sub-16, 17, 18 e 20. Toda semana eu tinha uma reunião com a categoria inteira. Então, todo o time sub-16, uma vez por semana, ia lá e tinha uma reunião comigo. Eu tinha um planejamento com eles, eu tinha uma série de assuntos que eu tratava com eles, a gente resolvia problemas juntos. Tinha todo um currículo de trabalho que eu desenvolvia com eles numa intervenção psicológica. Educativa, claro, e psicológica. E tem trabalho coletivo. Na verdade, o trabalho coletivo é um dos principais. Entendi, para mim ficou claro agora. Então, eu acho que para mim ficou claro. Obrigada, Gabriel. Gente, eu estou à disposição, Sim. faço votos de uma excelente formação para vocês. Vocês vão ver como piscar o olho vai ter acabado já. Que bom. Amém. Amém. Eu sei que está no começo do primeiro ano, você vê ela mais 4 pela frente, né? Mas assim, está no começo do ano ainda. Mas vale muito a pena. Eu fico aqui à disposição de vocês e faço votos que corra tudo bem. Muito obrigada, viu, Obrigado, Gabriel? Muito Gabriel. obrigada mesmo. A gente vai Obrigado, enviar Gabriel. depois no WhatsApp o termo, tá bom? Mas muito obrigada mesmo, viu? Um abraço. Obrigado, gente. Um bom dia. Tchau, tchau. Temos, né? A Tamara saiu doida. Eu vou. Acho que É. temos. Acho que é isso. Para mim foi isso mesmo. E essa última